Bem, agora nós vamos trabalhar a última parte dessa aula de análise de fármacos e nós vamos abordar a espectrometria de massas, né, agora acoplada à cromatografia líquida de alta eficiência. Então, na última aula, nós abordamos essa técnica, né, de identificação à espectrometria de massa, acoplada à cromatografia em fase gasosa, cuja principal forma de ionização foi por impacto de elétrons. Agora, nós vamos ver, né, nessa última parte, como a cromatografia líquida de alta eficiência pode utilizar como detector um espectrômetro de massa, né? E a gente vai ver que existem grandes diferenças nesse aspecto, principalmente do ponto de vista da técnica de ionização e também diferenças no padrão de fragmentação. Bem, então, o que é clássico, que a gente conhece bastante, é justamente a fragmentação de moléculas, né, na espectrometria de massas ocorrendo pelo impacto de elétrons. E como foi obviamente a primeira técnica de ionização desenvolvida, né, ela é a mais antiga, hoje já existe uma vasta quantidade de informações do padrão de fragmentação da maioria das substâncias hoje conhecidas por impacto de elétrons. Então, hoje você tem diversas bibliotecas, aí a depender da área que você trabalhar, onde você já tem armazenado o espectro de massa, né, o padrão de fragmentação, e utilizando aquelas ferramentas que nós vemos, aquela busca de similaridade do espectro de massa, a gente consegue identificar facilmente uma grande quantidade de substâncias. Então, a gente tem aí, né, por volta de mais de 400 mil compostos hoje que já são armazenados nessas bibliotecas. Obviamente, né, você vai ter bibliotecas de cada área, onde vai ter, você não tem como ter uma biblioteca única, universal, que vai conter todos os compostos possíveis, né, porque é muito dado, muita informação, mas você pode comprar bibliotecas a depender da sua área de pesquisa. Então, essa quebra de ligação, né, ela é muito reprodutível por impacto de elétrons, muito previsível, e a gente já tem aí uma grande quantidade de bancos de dados. No entanto, qual é, né, a limitação que nós temos? Nessa fragmentação, normalmente ela é fragmentação de compostos voláteis, de compostos que foram separados através da cromatografia em fase gasosa. Então, é muito comum você ter um cromatógrafo, né, gasoso acoplado a um espectrômetro de massas. E aí, o que a gente viu lá na aula de cromatografia em fase gasosa? Nós temos, uma técnica maravilhosa, a gente tem uma excelente separação, nós temos uma vasta biblioteca para identificação. A questão é que muitos compostos não podem ser analisados no CG. Por quê? Por conta da volatilidade, né? Ou porque esse composto ele é termolábil. Então, quando a gente vai para compostos de alto peso molecular, moléculas que você tem aí um ponto de ebulição maior do que 500 graus Celsius, maior do que 250, maior do que 300, a gente não consegue mais analisar pelo CG, porque o CG a gente viu que as colunas elas vão suportar ali até 250 graus Celsius. E aí a gente acaba optando pelo HPLC, que não tem essa separação maravilhosa que a gente tem no CG, mas é o que dá para fazer, né? Então, e a maioria dos cromatógrafos líquidos na nossa área é acoplado a um detector de UV-Vis, como nós abordamos nas últimas aulas. E a gente viu que o espectro UV-Vis, ele não é tão informativo do ponto de vista estrutural. Então, obviamente, se você já tiver uma ideia da substância e tiver o padrão dela, você pode até confirmar a identidade só pelo espectro UV-Vis. Mas, caso contrário, você tem uma grande limitação, e aí começou diante dessa necessidade de avaliar esses compostos, né, de caracterizar essas misturas, onde você tem compostos com peso molecular mais alto, moléculas, né, de maior ponto de ebulição, enfim, moléculas mais polares que a gente não consegue analisar pelo CG, ou moléculas, né, que são termoláveis, são termosensíveis. Começou-se a desenvolver interfaces onde a gente pudesse acoplar o cromatográfico líquido de alta eficiência com um espectrômetro de massa. Só que isso que a gente chama de interface não foi algo simples. Por quê?
Porque quando você está lá no CG, é muito fácil a ionização, porque a molécula já sai em estado gasoso. Você está usando o que? A fase gasosa. Então é muito fácil. Ele cai lá no impacto de elétrons, cai no massas e está tudo resolvido. Só que quando a gente está no HPLC, além da gente estar com a amostra na fase líquida, né, porque nossa fase móvel é um líquido, é uma mistura de solventes, ele está em alta pressão. E o massas, ele precisa trabalhar em um alto vácuo. Então, olha só o desafio que foi eliminar esse solvente e ainda a questão da grande diferença de pressão. Né? Então, você sai do HPLC, o próprio nome já diz, né? Você trabalha em alta pressão para um espectrômetro de massa que tem que trabalhar num vácuo elevado. A gente viu que esse vácuo é para garantir que não haja reações entre os fragmentos da molécula, senão isso ia ser muito difícil para a identificação. Então, boa parte, né? Então, o HPLC acoplado ao massa, ele ficou um pouco para trás em relação ao CG, né, do ponto de vista de acessibilidade, de opções, até de preço, porque teve essa dificuldade na interface. E aí, essa interface ela vem cada vez mais sendo otimizada e justamente você conseguir sair de um sistema líquido com alta pressão para um vácuo que exige o estado gasoso. E aí a gente vai ver também que a gente buscou, né, a gente não, né, quem desenvolveu buscou também a questão da ionização, porque o impacto de elétrons para algumas moléculas, nós vimos que essa alta energia pode fragmentar tanto a molécula que você pode perder uma informação importante que é o íon molecular. Então, sem o íon molecular, fica difícil você elucidar uma estrutura, você confirmar a identificação de um composto. E esse é um dos problemas do impacto de elétrons, porque é uma energia muito alta e muitas moléculas não suportavam, muitas moléculas se quebravam muito e você não perdia a informação mais importante, que é o íon molecular. Então, essas novas técnicas, elas vieram com esses dois objetivos. A interface, sair de um HPLC, sair de alta pressão na fase líquida para o vácuo, e também utilizar técnicas mais brandas de ionização, para garantir que a gente não perca o íon molecular, que é a informação mais importante do nosso espectro de massa. Então, a gente vai discutir um pouco isso, tá? Então, quando você acopla, né, o CG ao massa, é tudo muito tranquilo. É uma técnica muito poderosa, muito útil. O problema foi o que eu comentei com vocês. Você tem compostos que têm alto peso molecular, alto ponto de ebulição e não dá para analisar pelo CG. Então, como eu tinha comentado com vocês, o outro problema do impacto de elétrons é justamente perder o íon molecular. Então, em função dessas demandas, se desenvolveram essas técnicas, tá? Outras técnicas de ionização mais brandas, mais suaves, como, né, a ionização química, que foi uma das primeiras, a FAB, MALDI, o eletrospray, termospray, o APCI, né? E hoje a gente observa mais na nossa área o eletrospray e o APCI sendo uma das técnicas de ionização mais utilizadas. Claro, né, por exemplo, o MALDI, se você tiver uma amostra na fase sólida, né, a gente tem diversas técnicas de ionização que foram desenvolvidas, né? Eu vou focar nas que são mais utilizadas na nossa área. Aqui é uma foto do aparelho que eu trabalhei lá na Universidade de Innsbruck, na Áustria, no meu doutorado. E é um HPLC normal, você pode comprar um HPLC e comprar uma massa, né? E aqui você tem, né, o espectrômetro de massa, que é acoplado. Então, esse equipamento, ele tinha ionização por duas formas, né? Por APCI e por eletrospray. E ajudava bastante, quebrava muito nosso galho na hora de identificar lá as nossas gororobas, né? A gente monitorava, né, boa parte da pesquisa por esse equipamento. Então, era um equipamento que tinha grande demanda, que eu trabalhei bastante durante o doutorado. Bem, então vamos para as técnicas de ionização, né? Então, o eletrospray, né, na nossa área, é um dos mais utilizados. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a sua amostra, ela vai sair do HPLC, e aí a gente precisa eliminar esse solvente. Então, o que vai acontecer? Esse solvente, ele vai ser nebulizado, ele vai ter uma pontinha bem fininha, vai sair no microgotículas, tá? E aí essas microgotículas, o que vai acontecer? Você vai ter um gás ali secando, evaporando esse solvente, e ao mesmo tempo você vai ter o quê? Você vai ter uma ionização, tá? Então, você vai ter uma evaporação do solvente. Então, aqui você tem as suas moléculas ionizadas
no solvente, tá? Então, uma ionização bastante suave. E aí, o que vai acontecer? Essas moléculas que estão ionizadas no solvente, né, ela vai aos poucos, né, ela vai sair em gotículas, em microgotículas, e essas microgotículas vão ter um gás ali passando que vai evaporar esse solvente. Então, à medida que esse gás vai evaporando, as moléculas, né, elas vão se aproximando, né, vai perdendo solvente, e aí por repulsão eletrostática, por exemplo, se tiver uma carga positiva, essa gotícula, essas moléculas, elas vão se dissipar no meio, formando o quê? Formando o meu íon. E o íon, né, que é o que a gente precisa lá para analisar no massa, ele vai ser conduzido, né, para um forte vácuo. Então aqui ele entra no vácuo, onde ele vai acontecer a separação dessas cargas e vai chegar no analisador de massas, tá? Então o que vai acontecer? Que tipo de ionização que é mais comum no eletrospray? Ela pode acontecer, a gente pode operar tanto no modo positivo quanto no modo negativo. Nós vimos, né, que por impacto de elétrons a gente normalmente analisa apenas os íons positivos. No eletrospray, no APCI, a gente pode analisar tanto os íons negativos quanto os íons positivos. Então, normalmente a gente configura o aparelho para trabalhar no modo positivo e no modo negativo. No modo positivo, o que é mais comum é uma protonação, ou seja, essa molécula pode ganhar um hidrogênio, uma carga positiva. Ou essa molécula, ela pode ser desprotonada, ela pode perder um hidrogênio, consequentemente adquirindo uma carga negativa. E pode também acontecer, a depender do solvente que eu usei na fase móvel, pode acontecer complexação com alguns cátions, como a complexação com sódio, com potássio, tá? Aí no caso do modo positivo, que a gente vai ver aí essa carga. Pode acontecer também complexação com ânions, como por exemplo com íons cloreto, né? Então a gente tem aí diversas possibilidades. Então por isso que a gente vai analisar sempre a massa molecular mais 1 se sofreu protonação ou menos 1 se sofreu desprotonação. Então a gente vai ter depois um videozinho que vai mostrar isso mais animado, de maneira que talvez fique um pouco mais claro esse processo de ionização. Mas a gente vai focar na aula, não na parte de instrumentação, mas na parte de interpretação desses espectros. Ionização por APCI, que é um pouco parecida, o que vai acontecer? As moléculas do solvente são primeiramente ionizadas. Então, a molécula do solvente vai ser ionizada e esse solvente vai transferir a carga para o meu composto, tá? Então, você vai ter uma reação íon-molécula, onde o solvente ionizado vai protonar e desprotonar, ou seja, o solvente é que vai transferir essa carga para a molécula. Então, normalmente acontece uma descarga corona, que a gente vai ver aqui, tá, do solvente. Então, o solvente ele adquire essa carga e aí ele reage com a molécula, produzindo diferentes espécies. Então, aqui vai sair do HPLC, né, e a gente tem um gás ali nebulizador, né, um pouco parecido. Então, aqui X está representando as moléculas do solvente e M representando a molécula da amostra. Então, quando a gente chega aqui, o que vai acontecer? Aqui tem uma descarga corona, tipo uma agulhazinha fininha, e ela vai carregar as moléculas do solvente. Então, uma vez que o solvente está com a carga, o solvente vai reagir com a minha molécula, transferindo essa carga para a molécula. E aí a minha molécula vai adquirir a carga, que a gente viu que a gente precisa da carga. Seja ela positiva, no modo positivo, seja negativo. O massa não vai avaliar, não vai identificar partículas neutras, mas sim partículas que têm uma carga. E aí ele vai ser conduzido o quê? A minha molécula protonada ou desprotonada, né? Nesse caso aqui, né, um exemplo de uma desprotonação, ela vai perder um hidrogênio, ele vai para o analisador de massas. Tá? Então, essa fase inicial, e existem outras técnicas de ionização, eu estou focando nas que a gente utiliza mais, tá? Então, aqui, esse vídeo, ele mostra, né, um equipamento, não é exatamente da mesma marca do que eu utilizava, mas com esse princípio, ou seja, é um equipamento onde você tem, simultaneamente, você não faz duas injeções, duas corridas. Na mesma corrida, parte da amostra ele divide, uma parte dela vai para o eletrospray e a outra parte vai para o APCI, né? E aí você no final tem
espectros de ambos, das duas formas de ionização. Então isso é bastante prático e isso é bastante comum. Então esses fabricantes, eles têm uns videozinhos bem elaborados, né? Não estou fazendo propaganda, mas é porque são os vídeos que eu acho que são mais didáticos. Então vamos dar uma olhada no vídeo para a gente ver, né, que ele vai mostrar ali saindo do HPLC, né, saindo tipo as microgotículas, né, num nebulizador. E aí a gente vai ver que parte das moléculas vão para o eletrospray e parte da amostra vai para a PCI, e no final ele vai registrar o pico das duas maneiras, né, das duas formas de ionização. When synthesizing and screening compound libraries, throughput and productivity are critical. You need to acquire as much information as possible from each LC-MS injection. The revolutionary Agilent multimode ion source can simultaneously create ions by electrospray and atmospheric pressure chemical ionization. A single injection provides MS data whether the analyte responds better to electrospray or APCI. Analysis begins with Agilent's proven orthogonal nebulizer technology. Some analytes may already be ions in solution. Other analytes may still be neutral molecules in solution. Nebulized droplets pass through an electrode that charges the droplets and establishes the preferred ion polarity. Momentum from the nebulizing gas carries the charged droplets through a field established by the charging and reversing electrodes. The reversing electrode helps separate the electrospray and APCI regions of the ion source. Infrared emitters tuned to the absorbance wavelength of water provide fast, efficient drying of the aerosol, while preserving analyte ions and neutral analytes. The droplets evaporate, releasing electrospray ions, unionized analyte molecules, and solvent molecules. Electrostatic fields and a physical barrier separate the electrospray ions from the region where atmospheric pressure chemical ionization takes place. Momentum carries the neutral solvent molecules and nebulizing gas out of the source through the drain hose. The electrospray ions enter the mass spectrometer through the sampling capillary and are analyzed, generating standard electrospray spectra. Outro APCI, ele vai mostrar a descarga corona. At the same time, analytes that do not respond well to electrospray are being ionized by atmospheric pressure chemical ionization. Uncharged analyte molecules and solvent molecules enter a region of corona discharge that is created by a potential difference between the corona needle and the counter electrode. The corona discharge ionizes the much more abundant solvent molecules, some of which then transfer the charge to the analyte molecules, creating analyte ions. These APCI ions exit the corona discharge region and mix with the previously formed electrospray ions. Both types of ions enter the mass spectrometer through the sampling capillary. The result is a mass spectrum that contains data regardless of whether an analyte responds better to electrospray or APCI. Unlike sources that switch between electrospray and APCI, the Agilent multimode source does not suffer from switching-related dead time, so it can acquire more data from each chromatographic peak. The sensitivity of the multimode source is comparable to standard single-mode sources. Thanks to Agilent's proven nebulization and very efficient infrared drying, the multimode source is compatible with high solvent flows. And the Agilent multimode source features alternating ion polarity switching, so you can acquire positive and negative electrospray and APCI data from a single injection. Whether you are screening libraries of unknown compounds or analyzing complex mixtures, the Agilent multimode source maximizes your information, throughput, and productivity. Então ele mostra, né, esses instrumentos que utilizam as duas técnicas de ionização numa mesma injeção. Então você tem muito mais informações, né, e era o tipo de instrumento que eu trabalhei com as minhas amostras.
Então, a gente, né, observa aqui um espectro de massas obtido por eletrospray da lidocaína. A gente vê que é um espectro limpo, que não é cheio de sinal, como a gente vê no impacto de elétrons, né? Então, você normalmente conserva o íon molecular, tá? Então, aqui a gente tem a molécula da lidocaína, ela foi protonada, tá? Ela recebeu aqui um hidrogênio, aqui é o íon molecular dela, tá? E aí, a gente tem o fragmento dela, 86. Então, basicamente, né, você tem como objetivo preservar o íon molecular nessas técnicas mais suaves e, eventualmente, você pode ter um ou outro fragmento. Então, aqui a gente observando o fragmento, né, onde é que ele acontece aqui nessa ligação. E aí você tem aqui, essa parte é o fragmento 86, tá? E aqui o 235, né, que aqui ele foi, né, que é 234, mais 235. Por quê? Porque ele recebeu um hidrogênio, então a molécula foi protonada, então aqui o eletrospray é obtido no modo positivo. No modo positivo, né, ele foi uma molécula protonada, então a massa molecular original era 234, com um hidrogênio mais 235. Então a gente deduz, né, obviamente, o íon molecular dela, né, apenas com uma protonação. E aí a quebra, né, mais estável é justamente aqui. E esse é o fragmento mais estável, fragmento 86, que é o que a gente vê que está em maior intensidade. Então ele, como é o que está em maior intensidade, né, ele é o mais abundante, ele foi atribuído um valor de 100, e o 235 ele é proporcional, né, aqui tem a abundância dele proporcional, né, que é abaixo de 40%, mas o objetivo foi cumprido, que é justamente não perder a massa molecular. Então a gente consegue deduzir a massa molecular, porque se a gente obteve o espectro no modo positivo, no eletrospray positivo, então provavelmente essa molécula, a primeira possibilidade é que ela sofreu uma protonação. Então esse 235, quando eu subtraio de 1, eu chego em 234, que é a massa molecular do meu composto. Então a gente vê que é bastante simples. Bem, e aí a gente tem aqui no impacto de elétrons, né? Aqui é a molécula da cetamina e da norcetamina. Então, aqui esse trabalho ele foi feito, essa determinação de drogas, né, de alucinógenos de abuso em urinas de pacientes, né, esse artigo, e ele mostra que, olha só o problema quando essa análise é feita por impacto de elétrons para esse composto. Então, aqui, por exemplo, a cetamina, a gente perdeu o íon molecular. Cadê o íon molecular? Né? Então, aqui 237, você não tem nada, né? Então, fica difícil você identificar. Para a norketamina, né, 223, você ainda tem aqui um indício do íon molecular. Mesmo assim, às vezes você fica na dúvida se isso realmente é um fragmento, se é um íon molecular ou se é alguma impureza que às vezes aparece no espectro de massa. Então, esse é o problema, né, de você, às vezes, utilizar o impacto de elétrons. Então, talvez por impacto de elétrons, né, a gente acaba perdendo essa informação. Quando a gente, né, aqui buscando o íon molecular, né, uma fragmentação muito intensa. Quando a gente pega essas mesmas moléculas e utiliza o eletrospray, aí a gente já percebe que é uma fragmentação mais branda, né? Então aqui a gente preservou o íon molecular. Então o que aconteceu com a cetamina? A cetamina, que é 237, aqui está no modo positivo, ela foi protonada, ela recebeu um hidrogênio, e aí a gente já vê o íon que a gente pode atribuir, né, achar a massa molecular. Então aqui 238 menos 237. Pronto, não perdi essa informação que é importante. Essa outra fragmentação é a perda de água, né? Que aí você pode ter o 238 menos 18, então 220 menos 238, 18. Uma perda de água. Outra fragmentação, né, possível, aí a gente vai ver aqui, ó, no caso da cetamina, o íon molecular dela, né, 223, ela também sofreu protonação, então a gente vê aqui 224, tá? E aí a gente vai observar essa quebra aqui. Percebam que ambos têm esse fragmento 207 e 179. Então, o que vai diferenciar essas moléculas, né, vai ser justamente o íon molecular. Talvez sem o íon molecular eu poderia ficar na dúvida, né, se eu perdesse o íon molecular, como a gente viu por impacto de elétrons, eu poderia ficar na dúvida, será que é a cetamina ou será que é a norcetamina? Então, obviamente, pela massa molecular dela, a gente já vê que tem uma diferença, né? Você tem aqui uma metila a mais na cetamina, aqui na cetamina você tem uma metila a menos,
Mas se eu perder o íon molecular, olha só, 207, 207, 179, 179. Poderia ser difícil diferenciar essas moléculas. Mas como a gente tem um íon molecular preservado, né, ambos sofreram a protonação, ganharam hidrogênio, e aí a quebra mais provável da molécula, né, a gente tem esse fragmento aqui, 207, tá? E aí o outro fragmento que é perdido, o outro 125. Então 125 é o fragmento mais estável, porque a gente vê que ele está mais intenso, ele é o mais abundante, né? E o outro fragmento, 207, que a gente observa aqui, que é uma outra possibilidade, que é a perda, o quê? É a perda que é a quebra dessa ligação, tá? Aí a gente vem para a norcetamina, mesma coisa, né? A norcetamina, a gente pode ter essa fragmentação, perder esse nitrogênio aqui, esse grupamina, formando o fragmento 207, tá? Que a gente está aqui, esse grupo sem o grupamina. E o mais estável é justamente essa quebra aqui, entre esses anéis, liberando aqui o fragmento 125, que é o que possui maior estabilidade, então ele é atribuído o valor de 100, uma abundância de 100 no espectrômetro de massa. Tá? Então a gente vê que tem alguns íons incomuns, porque a única diferença da cetamina para a norcetamina é a presença, né, é uma metila a mais. Então, vamos ver como diferenciar sem um íon molecular. A gente poderia ter esse problema se a gente tivesse perdido o íon molecular e ficasse só com o fragmento 179 e 207, que são fragmentos em comum para as duas moléculas. Bem, e aí a gente tem essa outra análise aqui de atropina e escopolamina. Então, obviamente são moléculas de maior peso molecular e que a gente não conseguiria analisar diretamente pelo CG, né, pelo CG acoplado a massas. Mas, Angélica, eu não tenho HPLC acoplado a massas. É impossível trabalhar? Não. Eu tenho moléculas que eu preciso fazer essa análise. Então, como eu tinha comentado na aula mais anterior sobre CG, você pode também realizar processos de derivatização, né? Então, você pode sililar, você pode acetilar, ou seja, essas hidroxilas aqui, você pode colocar um grupo trimetilsilila, que esse grupo vai diminuir o ponto de ebulição e vai viabilizar a análise por CGMS, né, dessas moléculas. Então, aqui, esse é um trabalho mostrando de drogas de abuso, né, mostrando a detecção da atropina e da escopolamina. E aí, a gente vai ver que essas moléculas foram sililadas, tá? E aqui, né, as duas moléculas, tá vendo? Recebeu o grupo trimetilsilila, elas sofreram a sililação. E com esse processo de derivatização, foi possível analisar, né, essas moléculas, né, em urinas de paciente. Então, às vezes, pode acontecer essa situação. Você não tem acesso ao HPLC acoplado a massas, mas você tem o CG. E aí, depender, né, do que você tiver, você pode optar pelo processo de sililação que vai permitir a identificação. Bem, e aí a gente tem, né, também outras técnicas, né? Uma das primeiras técnicas que surgiu com esse objetivo de ter uma menor fragmentação, de preservar o íon molecular, foi a ionização química. Então, a ionização química, né, foi uma das primeiras, né, técnicas desenvolvidas, só que o que acontece? Ela parece com a PCI, tá? A PCI é meio que uma evolução da ionização química. Então, primeiro você vai utilizar um gás como metano, isobutano, amônia, e você vai ionizar o gás reagente. No APCI a gente viu que ele ioniza o solvente. O solvente é que transfere a carga para a molécula. Aqui na ionização química, você ioniza o gás e o gás transfere a carga para a sua molécula. Então, a molécula ela não fica diretamente em contato com o feixe de elétrons. Então, esse impacto de elétrons, ele só vai atingir o gás reagente. Então, o gás vai sofrer o impacto de elétrons, o gás vai sofrer o processo de ionização e o gás vai transferir essa carga para a minha molécula, porque a gente viu que essa molécula precisa estar carregada para ser analisada pelo massas, né? Então, a PCI, ele é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais evoluído, por quê? Porque agora você ioniza o solvente, né? Então, a gente viu, né, que uma das primeiras tentativas, né, de obter um espectro de massa que preservasse o íon molecular através de uma ionização mais suave foi através da técnica de ionização química. Então, no segundo passo, como eu falei com vocês,
a amostra ela vai receber essa carga, né, do gás, e aí a gente vai ter aqui, né, o gás inicialmente vai sofrer o impacto de elétrons, e ele vai pegar essa carga e vai protonar, por exemplo, se for uma protonação, vai protonar a minha molécula. E aí eu consigo analisar tranquilamente pelo massas, né? Então aqui a gente tem o gás ionizado, que passou pelo impacto de elétrons, e esse gás vai transferir essa carga para a minha molécula, e aí eu consigo analisar a minha molécula. Então aqui a gente tem um exemplo da cloroquina, da polêmica, da cloroquina, e a análise dela por ionização química e por impacto de elétrons. Quando a gente faz a cloroquina para o impacto de elétrons, o que acontece? Cadê o íon molecular? Minúsculo. Então a gente fica na dúvida, assim, será que é esse o íon molecular? Cadê? Né? E aí quando a gente faz por ionização química, que é mais suave, o íon molecular está aqui. Então ele preserva e não sofre mais nenhuma fragmentação, né? Então ela é uma técnica bem branda, porque o nosso objetivo era apenas deixar a molécula carregada, principalmente para não perder o íon molecular. Aí vocês devem estar perguntando, mas Angélica, tem duas moléculas, tem uma aqui, um pico em 319, outro 321, o que é isso? Tá vendo? 319, 321. Uma coisa que a gente tem que lembrar, para alguns compostos, né, você tem formas isótopas. E aí, por exemplo, o cloro, você pode ter o isótopo o cloro 35 e o cloro 37. Então, na natureza, né, às vezes você tem diferentes abundâncias. Então, o cloro 35, ele chega a ser a 75% de abundância na natureza em relação ao cloro 37, que é em torno de 25%. Então, ele é um quarto, mais ou menos. E aí, obviamente, esses isótopos, eles vão estar presentes nas substâncias, na natureza, enfim, nas moléculas. Então, quando a gente observa esses dois picos, tá vendo que esse daqui, mais ou menos um quarto de altura do outro, né, de abundância, esse é referente às moléculas da cloroquina, que contém o isótopo 37, tá? Por isso que ele vai ter uma diferença aqui de 2 unidades, tá? Então, esse menor, né, que dá mais ou menos um quarto, que ele representa mais ou menos 25% de abundância na natureza, corresponde ao quê? As moléculas de cloroquina que contêm o isótopo 37 do cloro. E esse maior aqui, 319, corresponde às moléculas de cloroquina que contêm o átomo de cloro com o isótopo 35, que é mais abundante. Perceba que ele está mais intenso. Então, quando a gente vê dois picos aqui vizinhos e com essa proporção aqui de altura, eu já tenho uma suspeita que eu tenho cloro, tá? E aí, obviamente, a gente vai ver isso para o iodo, para o bromo, a gente vai ver isso para outros átomos. Bem, então vamos começar a mostrar aqui alguns exemplos de moléculas, né, que eu trabalhei com a identificação, né, por CLAE acoplado ao massas, né? Então, feito por APCI, eletrospray, modo positivo e modo negativo. Então, aqui a gente tem o ácido geneposítico, que é um iridoide, cuja massa molecular é 374, tá? Então, aqui a gente vê no espectro de massa dela, você vê que ele é bem limpinho, né? Ele não tem muita coisa. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um pico em 373. Então, o que foi esse 373? Foi uma desprotonação. Então, se a minha molécula tem a massa de 374 e eu tenho um pico aqui 373 e eu estou analisando em modo negativo, ele perdeu um hidrogênio, gerando esse pico em 373. Angélica, e esses 747? O que ele está fazendo aqui? Às vezes as moléculas formam dímeros. Então, pode acontecer de dois fragmentos 373 formarem uma ligação e formar um dímero. Então, o dímero, ele é exatamente a associação de duas moléculas de ácido geneposídico, tá? Então, você tem que duas vezes 374. Então, você vai ter aqui o dímero dele. Então, a gente tem que observar. Essa molécula, ela desprotonou, ela protonou, ou ela formou um dímero, ou ela complexou com cátion, ou ela complexou com ânion. Então, a gente, né, com o tempo, a gente vai acostumando a fazer esse tipo de análise.
E aí, nesse caso, nesse outro espectro aqui obtido em modo positivo, a minha molécula, ela complexou com o íon sódio. Então, por isso que eu tenho um pico aqui em 397. Então, esse 397 é a complexação, né? É o meu 374 mais 23, que é o sódio, tá? Então, aqui, obtido em modo positivo. Então, a gente vai, né, utilizando essas informações para confirmar a estrutura. Bem, aqui a gente tem uma outra molécula, né, um flavonoide, que é a tricina, um flavonoide bem grande. E aí, aqui o cromatograma dela e a massa molecular, 682. E eu observo aqui o espectro de massa, desse respectivo pico. A gente tem aqui uma massa, um valor de 681. Então, como ele foi obtido em modo negativo, o que aconteceu? 682 menos 681 igual a uma unidade. Então, ele sofreu uma desprotonação, ele perdeu um hidrogênio. Tá? Então, até aí está bem tranquilo. E quando a gente obteve no modo positivo a gente vê um pico em 683. Esse pico em 683, no modo positivo, ele ganhou um hidrogênio, ele foi protonado. Então, aqui 682, tá? 683, então ele ganhou. Então, são essas possibilidades. Por isso que é interessante quando você obtém o espectro de massa no modo positivo e negativo, porque te dá, né, mais informações para você chegar na estrutura. Então, percebam que a gente busca mesmo o íon molecular para confirmar, né? Aqui a gente está confirmando. Claro que eu não tinha como adivinhar que essa molécula é a tricina só com essa informação, né? A gente já tinha informações preliminares. Bem, e aí aqui, por exemplo, tem essas duas moléculas, a tricina, né, e o criseuriol. Esses dois picos, gente, eu não consegui isolar essa substância, ela não saía de dentro da tricina de jeito nenhum. Então, a tricina aqui, esse pico mais intenso, e aqui a gente tem o outro flavonoide. Nossa, eu não consegui, eu fiquei meses tentando isolar, separar esse composto. Consegui a tricina, mas ele sempre contaminando, tá? Então, a única diferença dessas moléculas é o quê? É que a tricina tem uma metoxila a mais, tá? Só isso de diferença. Então, a tricina, ela tem a massa molecular de 682 e o criseuriol de 652. Então, aqui a gente tem a diferença de uma metoxila. E aí, a gente vem para o espectro de massa dela, né? Quando a gente clica nesse pico menor, ele me dá o espectro de massa. E aí, a gente vê o pico em 651. Então, como ele foi obtido em modo negativo, ele sofreu uma desprotonação. Então, 652, 651. Pronto, confirmei a minha estrutura, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mecanismo de fragmentação da dexametasona. Então, a dexametasona, né, sofrendo uma protonação, ela vai ficar com esse íon em 393, né? A massa exata dela é 392, a massa nominal. E aí, na literatura, quais são os fragmentos que a gente tem possíveis para dexametasona? 373, 355, né? São os fragmentos mais comuns. Então, a molécula ionizada, né? 393, ou seja, recebendo um hidrogênio, a molécula protonada. É muito possível a perda de HF, né? Então, quando ele perde HF, ele vai perder menos 20. Então, esse 373 é o quê? Menos 20, perdeu um HF. Então, ele perdeu aqui esse HF, né, dessa posição. E a outra fragmentação bem possível é a perda de água. E com a perda de água, menos 18, a gente vai ter o quê? Vai ter o fragmento 355. Tá? Bem, e aí a gente tem que, né, a princípio só estava preocupando com a massa nominal, né, e obviamente a gente tem como obter uma resolução melhor dessas partículas, desses fragmentos. E quem vai dar isso para a gente vai ser o analisador de massas. Então, a depender da aceleração, das condições de separação, você pode separar íons de cargas, né, em escala decimal. Né? Então, o pico 391,2425 deu 391,2022. Depois a gente vai ver por que isso pode ser importante. Então, essa capacidade, né, do analisador de massas de separar íons, né, indo com uma resolução mais alta nas casas decimais, vai me dar a resolução do aparelho. E claro que aparelhos com maior resolução, eles têm um custo bastante elevado. Então, aqui, por exemplo, nessa resolução, eu consigo separar um íon de fragmento
201,087 do 201,115. E depois a gente vai ver por que isso pode ser importante em determinadas situações. Então, quando eu tenho esses espectrômetros de duplo foco, esses espectrômetros que a gente vai ver que tem diversos tipos, TOF e etc., né, triplo quadrupolo, eles têm como objetivo realmente separar essas massas que tem um valor mais próximo. Então, por exemplo, se eu tiver compostos isobáricos que têm a mesma massa, né, nominal, como por exemplo, como é que eu poderia diferenciar CO de N2, de CH2N e de C2H4 pelo massas? Se todos têm uma massa nominal de aproximadamente 28. Né? Então, se o meu espectrômetro só é, como é que se diz, unitário, eu não tenho como diferenciar. Mas se eu tiver um espectrômetro com maior resolução, eu consigo diferenciar. Por quê? Quando a gente está fazendo, está calculando a massa molecular de um composto, a gente arredonda, obviamente, esses valores. Então, o hidrogênio ele não é 1 exatamente, ele é 1,00783. O carbono, sim, que ele é 12, fechado, mas o nitrogênio, por exemplo, é 14,00317. O oxigênio não é exatamente 16, mas 15,9949. Então, gente, essas casas decimais podem fazer toda a diferença quando a gente quer diferenciar compostos isobáricos, compostos que têm a mesma massa nominal. Né? Então, todos eles têm a massa nominal de 28, mas se a gente fizer a conta da massa exata, né, por exemplo, do CO, ele vai ter 27,9949. Do N2, 28,0062. Do CH2N, vai ser 28,0187. E do C2H4, 28,012. Ou seja, aqui, tá vendo? Nessa primeira e segunda casa decimal, a gente já vê diferença. E, obviamente, num instrumento de baixa resolução, vai dar tudo 28, eu não vou conseguir diferenciá-los. Mas um instrumento de alta resolução, que consegue separar esses fragmentos que têm valores muito próximos, isso pode me dar bastante informações para esse tipo de situação, que a gente vai ver alguns exemplos. Então, a resolução é a capacidade do equipamento em diferenciar os sinais que são muito próximos, tem valores muito, muito próximos. E aí o de baixa resolução só pode separar valor inteiro, né, o 329 do 328. Os de alta resolução, aí você vai ter diferentes resoluções, são os que podem diferenciar, por exemplo, compostos isobáricos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mucinosídeo e o ácido geneposídico, que são moléculas que eu trabalhei, tá? E que me deram muito trabalho para fazer a identificação. Então, ambos, né, têm a massa nominal de 390. Então, num de baixa resolução, eu não conseguiria diferenciá-los, né? Mas, se a gente observar, a combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio dos dois é diferente. Então, esse tem 17 carbonos, esse tem 16. Esse tem 26 hidrogênios, esse tem 22. Esse tem 10 oxigênios, esse tem 11. Então, nesse caso, para eu diferenciá-los por massa, eu poderia conseguir isso utilizando um instrumento de alta resolução. Onde eu trabalhei inicialmente no doutorado, lá na Áustria, o equipamento que eu tive acesso não era de alta resolução. Então, eu tive que isolar e fazer ressonância para diferenciá-los. Mas, se eu tivesse feito num aparelho de alta resolução, como vou mostrar aqui algum espectro, eu teria grandes chances de fazer essa identificação sem necessariamente isolar esses compostos para fazer. Então, a gente vê aqui, né, no analisador de massa, né, a gente tem aqui um dos picos que eu tinha lá, cliquei nele, me deu esse espectro de massa, 391. No modo positivo, ele sofreu uma protonação. Beleza. Mas, se os dois têm a massa nominal de 390, essa casa decimal aqui, essa resolução aqui para mim, eu nem posso levar ela em consideração. Tá? Então, eu não tenho como saber quem é um, quem é outro, se eu não tiver o padrão, se eu não tiver o composto isolado. Apenas com instrumento de baixa resolução. Tá? E aí, né, como ambos nós vimos, tem a massa nominal 390. E aí, calculando a massa exata, né, o mucinosídeo é 390, 15, 18, e o ácido geneposídico 390, 21, 38. Vamos supor que ele seja protonado. Se ele for protonado, é esperado no instrumento de alta resolução um pico de 391, 15, 96.
para o mussaneosídeo e 391,2216 para o ácido geneposídico. Se eu estiver analisando em modo negativo, né, com a desprotonação, eu vou procurar um pico de 389,144 ou um pico de 389,206. Beleza. Então, com o instrumento de alta resolução, né, apesar que aqui fica, mesmo assim, fica bem próximo, tá? A diferença aqui de 0,1, menos de 0,1. Então, aqui tem que ter uma resolução bem alta para eu conseguir diferenciar, tá? Porque a gente só tem uma diferença aí de menos 0,1 para fazer essa análise. E aí o Juliano, né, que sempre salva a minha vida, ele já tinha feito para mim essa análise, tá? E aí aqui, né, lá em São Paulo, né, no laboratório que ele trabalha, durante o período que ele estava fazendo o doutorado, né, aqui mineiro, né, ele já identificava o Juliano lá como mineiro, ele fez essa análise, algumas análises para mim, no TOF, né, que é o de tempo de voo, que é um de alta resolução lá, eles são chique, ó. O bicho aqui pega 4 casas decimais. E aí um dos picos, né, 389, e aí a gente lembrando, né, como é que a gente faz a continha, né, tem... Nos programinhas você pode fazer essa conta, pedir a massa exata, mas na mão grande é só a gente fazer essa conta. O mussaenosídeo tem 17 carbonos, vezes 12, 204. Né? Tem aqui 25, né? No caso ele tem 26 hidrogênios, mas aí como eu estou colocando aqui na desprotonação, porque aqui foi um modo negativo, aí a gente vai ter 25,195 e 10 oxigênios, 159,949. Então, o íon esperado desprotonado para o mussaneosídeo teria um valor de 389,144. Para o ácido geneposídico, o íon esperado desprotonado, né, no modo negativo, seria 389,206. Então, gente, provavelmente esse pico aqui pertencia ao mussaenosídeo, tá? Então a gente vê aqui 389, 1070, 144, tá mais próximo. Mas, enfim, né, a gente tem um monte de composto isobárico nessa planta, então é bem complicado. Então, nem sempre, né, um instrumento de alta resolução vai poder resolver esses problemas, porque eu tenho compostos isobáricos e com massas com a diferença muito pequena. Mas já é um indício. E aí, eu tenho aqui na baixa, voltando para a baixa resolução, né, aqui a apigenina, né, então aqui a massa dela nominal de 446. E aí, na baixa resolução, o que a gente tem? Ele no modo positivo e no modo negativo, ou seja, desprotonando e protonando. No modo negativo, desprotonando, ele vai 446 menos 1, 445. É esse pico aqui. E esse 891 é a formação de um dímero, como eu falei com vocês que pode acontecer. Tá? No modo positivo, no eletrospray positivo, ele protonado, 446 mais um hidrogênio, 447. Beleza, fechou aqui. Eu sei porque é a geneposídeo, porque eu trabalhei com uma planta conhecida. Mas se fosse assim, do nada aparecesse um pico com esse valor, não necessariamente eu ia chegar nessa estrutura. E depois eu isolei essa substância e fiz a ressonância. Então todas elas, gente, eu tive que isolar, né? E tive que fazer a ressonância para confirmar a identificação. Aí a gente vem para o de alta resolução, né? Que a gente está super feliz com a gente alta resolução. Então aqui, né, 446, né? E aqui, né, o espectro também que o Juliano fez pra gente, né? E aí, a gente calculando a massa exata da apigenina desprotonada, né, que foi no modo negativo, a massa exata 445,0765, 445,07959, muito próximo. Então, quase certeza que corresponde a essa molécula, né? Então a gente vê que nessas horas uma alta resolução tem seu lugar, né? Ela tem o seu valor, tá? Aí a gente vem aqui para a tricina, né? A gente tem aqui, só que agora é a tricina, né? Apenas com um ácido glucurônico, a outra era essa é mono, e aí foi outro pico também que deu um trabalho que eu tive que isolar e tive que identificar também, tá? E aí a gente tem aqui o 506, né, que é a massa molecular dela. E aí nós temos o pico 507. Então, 507 vai ser a tricina protonada. Então, aqui no modo positivo. Então, ela protonou e a gente tem aqui o pico, né, em 507. E aí, indo para o instrumento de alta resolução, a gente observa aqui, ó,
esse de alta resolução for no modo negativo, então no modo negativo ele vai perder um hidrogênio, então ele vai ter um pico 505. Então, se for calcular a massa exata, 505,5717. Nesse espectro, nós temos um 505,0959. Já fica meio forçação de barra a gente querer confirmar essa identificação. Então, o ideal mesmo é partir ressonância, partir isolar e fazer ressonância. Né? A gente chega, bate na trave, né? Então, assim, é um pouco arriscado, né? Essa diferença de casas decimais está um pouquinho distante, né? A gente suspeita que esse pico aqui seja dessa tricina, né? Apenas com ácido glucurônico, mas o valor nas casas decimais ainda ficou um pouquinho distante. Né? Então, a gente vê aí que nem tudo é massa de alta resolução. Bem, e aí a gente vem para o acteosídeo, que foi o principal composto que eu trabalhei. Né? Então, o acteosídeo, ele tem a massa de 624, né? E a gente tem aqui o eletrospray dele em modo negativo, né? Ele sofrendo a desprotonação, a gente vê esse pico em 623. Só que ele tem o isoacteosídeo, que é um isômero de posição. A mesma molécula, só vai mudar a posição, tá? Do grupo cafeoil. Então, aqui ele está em outra posição, por isso que chama de isoacteosídeo. Também vai ter a massa molecular de 624, também o íon molecular, na desprotonação 623. Mas e aí? Como é que eu diferencio? Né? Será que de alta resolução resolveria meu problema? Né? Então, como é que eu vou diferenciar acteosídeo e isoacteosídeo só com espectro de massa? Não tem como, gente. Os dois têm a mesma massa molecular, tá? E a mesma, além de ser isobáricos, né, eles são isômeros de posição. Então, ambos têm C29, H36 ou 15. Então, se eu fizer aquela continha de massa exata, os dois vão ter a mesma massa exata. Então, a alta resolução aqui, gente, não resolve o nosso problema. E a gente vai ver se existem outras possibilidades de resolver o nosso problema. Então, se a gente colocar aqui no páreo, olha, os dois têm a mesma fórmula, tá? E aí, quando a gente vai calcular a massa exata, a mesma coisa, gente, 624, 20, 43, 624, 20, 43. Eu não tenho alta resolução com 10 casas decimais que vai resolver essa questão, tá? Então, a gente está vendo que a alta resolução é bom, mas não resolve tudo. Então, alta resolução vai diferenciar? Não. Né? E o que você pode diferenciar? A gente vai cenas do próximo capítulo, a gente vai abordar isso um pouco. Então, aqui o Juliano, ele, né, fez a documentação. Então, como eu falei com vocês, a biblioteca da parte de espectrometria de massas obtidos pelo eletrospray e a PCI, ela ainda está numa fase inicial, né? Então, assim, os pesquisadores estão armazenando esses dados, eles não chegou ainda no mesmo nível das bibliotecas obtidas por impacto de elétrons. Então, hoje existem bibliotecas virtuais, existem bancos de dados, como esse, né, Global Network Product Social Molecular Network, né, que o Juliano faz parte, e esses pesquisadores, eles vão alimentando esse banco de dados. Então, hoje, esses bancos de dados estão em fase de construção. Então, o cara foi lá, obteve o espectro de massa, então eles estão sendo depositados, para que no futuro próximo a gente tenha a mesma mágica que a gente vê no CGMS, né? Você clicar no pico, ele te dá as possibilidades de dizer que tem lá X% de similaridade e você identificar, né? A gente ainda está um pouco longe disso, mas estamos no caminho. E o caminho são justamente essas networks, né? Esses pesquisadores por aí afora que estão criando banco de dados para essas moléculas obtidas, né, por outras técnicas de ionização. E claro que ninguém vai conseguir esgotar, né, o número de moléculas. Então, normalmente, os pesquisadores, cada um se especializa num grupo, numa família de flavonoide, uma família de alcaloide, tá? E aí vai criando esses bancos de dados que num futuro, que eu acho que não está muito distante, a gente vai ter aí futuramente bibliotecas e softwares que a gente vai clicar e vai trazer para a gente ali a similaridade, vai facilitar bastante a nossa vida. Mas no início isso está ainda em fase de construção. Então aqui a molécula do acteosídeo, né, do nosso trabalho, foi depositada por Juliano. Ele tem, né, pesquisa nessa área, né, então ele trabalha com esses networks, né, que é a construção desses bancos de moléculas. E aqui, né, eu por acaso pesquisando, procurando LCMS, acteosídeo, e dei de cara com essa página aqui. Então aqui está vendo a molécula, o composto, o CAIS, tá? O SMILE dela,
Tá aqui. E quem foi que responsável, né? O Juliano, que fez o depósito da molécula. E aí ele tem um código, né? Uma ID, uma identificação do espectro. E isso está em fase mesmo de construção. Bem, então a gente viu que até agora a gente não consegue diferenciar acteosídeo e acteosídeo. Vamos ver se com as próximas técnicas a gente consegue resolver isso com massas. Diante dessas limitações com essas moléculas, né, isobáricas principalmente, ou de estruturas muito parecidas, hoje, mais recentemente, foi desenvolvida uma técnica que a gente chama de tandem, que é o massa acoplado a massa. Ou seja, você tem dois processos de ionização. Então, fez a primeira ionização, não consegui diferenciar essa molécula da outra, moléculas muito parecidas. O que acontece? Você tem equipamentos que vai pegar o íon molecular, ou vai pegar um fragmento, e ele vai botar para ionizar de novo. Então, vamos quebrar 2 vezes para ver se existe diferença, né? Porque aí, com essa diferença de fragmentação, você consegue distinguir 2 compostos muito parecidos. Então, essa técnica, você tem 2 espectrômetros de massa acoplado, tá? Então, o primeiro, e o analisador de massas. Então, no primeiro, você vai ter a colisão, você vai gerar lá o íon molecular, ou uma quantidade de íons, e aí você vou pegar esse 123 aqui, você programa no software, e esse 123 eu vou botar para quebrar de novo, para ver se dele, né, vamos supor, o 123 está nos dois. Está nos 2 espectros dos compostos que eu não estou conseguindo diferenciar. E se eu quebrar ele, será que ele vai dar algo diferente? Né? Então, você tem uma segunda célula, o precursor que a gente seleciona. Então, aqui tem a amostra, e a amostra foi ionizada, seja por eletrospray, seja por impacto de elétrons, por molde, enfim. Ionizou, criou aqui esses íons. E aí você vai ter a separação. Tá? Então, aqui o íon precursor do primeiro espectro de massa. Então, vamos pegar esse lilás e vamos quebrar ele de novo, para ver o que acontece. Então, quebrando esse lilás, que já é um fragmento, né, que é um íon mãe, ele vai sofrer uma nova colisão e vai gerar outros fragmentos, né, que é um segundo espectro de massa. E aí a gente vai ver esses íons filhos, então aqui é o filho da mãe, tá? Aqui é o íon mãe e aqui são as filhas, né, chama de daughter. Então, as filhas da mãe, a gente vê se consegue diferenciar as filhas da mãe, né? Então, você vai ter uma câmara de colisão. Então, em alta pressão, você vai ter um segundo processo, né, que a gente chama de dissociação induzida por colisão, tá? Que vai gerar os íons filhos, né? E são analisados no segundo analisador de massas. Então, basicamente, você tem uma ionização convencional, e aí desses aqui, ele formou aqui esses fragmentos. O composto formou esses fragmentos, e eu escolho um deles, e vou pedir para o equipamento quebrar de novo, em uma outra câmara de colisão, e ele vai me dar outros fragmentos filhos. E aí a gente vai tentar montar o nosso quebra-cabeça e ver se a gente consegue identificar melhor, né? Já que a gente viu principalmente que essas técnicas, principalmente o eletrospray, o APCI, são técnicas suaves. Então, às vezes, você só ioniza, às vezes você nem tem fragmento, né? Então, às vezes, você só gera um íon molecular, ou protonado, ou desprotonado. Então, isso é uma possibilidade. Então, aí às vezes a gente pode ter o triplo quadrupolo, né, que é um instrumento aí de alta resolução. Então, aqui você vai ter, né, a ionização, eletrospray, a PCI, enfim. E aí você vai ter a ionização. Aí eu escolho um dos fragmentos no aparelho, ele vai ter essa câmara de colisão. Aí ele vai de novo, né, ter ali um gás inerte, ali vai ter uma dissociação. Vai formar novos fragmentos que vão ser separados no segundo quadrupolo, né, no segundo analisador de massas, e aí a gente vai identificar. Então, aqui, tá vendo a amostra, ela sai. Vai apagar a PLC primeiro, separar as substâncias. Não. Separou, beleza. Chegou um composto aqui no detector, no eletrospray. Ele passa pela primeira ionização, aí formou aqui, tá vendo, retângulo, aqui, né, retângulo, esse lilazinho e essa bolinha aqui. Beleza, então vamos supor, ele tem 4 diferentes fragmentos, essa molécula. Eu vou escolher a bolinha. Então, se eu quebrar a bolinha, será que vai virar o quê? Então, ele quebrou a bolinha, né, numa segunda câmara de colisão, e aí essa bolinha gerou outras bolinhas, né, que são os íons filhos. E aí, esses íons filhos, a gente vai detectar. Então, ele vai me dar um espectro de massa com o íon mãe, o íon que eu selecionei para fragmentar, né? E os íons filhos. E aí a gente, em função dessas informações, a gente vai tentar chegar, né, na identificação do composto.
Bem, aqui a gente tem um vídeo, né, mostrando um pouco desse triplo quadrupolo, essas duas câmaras de ionização. Whether you quantitate drug metabolites, measure herbicide levels in foods, or determine contaminant levels in groundwater, the triple quadrupole mass spectrometer is unequaled for quantitating trace organic compounds in complex matrices. The Agilent triple quadrupole LC-MS delivers outstanding sensitivity, great ease of use, and legendary Agilent reliability, all at a very attractive price. Great sensitivity starts with superior ionization technology. Agilent's LC-MS ion sources use our patented nebulization technology and high-volume counterflow drying gas. Together, they reduce noise related to incomplete drying of solvent droplets and keep the sampling capillary and ion optics cleaner for reduced maintenance. A thin skimmer aperture, carefully matched hole size, and short capillary to skimmer distance reduce beam broadening. An octopole ion guide provides better ion transmission over a wider mass range. Patented lenses enhance high mass ion transmission and increase sensitivity over a wider mass range. The first quadrupole mass filter allows only ions of the target mass to pass through. The hyperbolic shape of the rods enhances ion transmission and spectral resolution. In the hexapole collision cell, precursor ions strike collision gas molecules, generating product ions and neutral fragments. Linear axial acceleration and high collision gas pressure simplify operation and ensure fast, sensitive MS-MS without cross-experiment memory effects. The second quadrupole serves as a mass filter for the product ions produced in the collision cell. For quantitative analysis of a target compound, the second mass filter is operated in a selected ion monitoring mode. In the detector, the conversion dynode operates at 10,000 volts to improve sensitivity. Because the conversion dynode is off the main axis of the ion path, neutral molecules miss the dynode, thus eliminating neutral noise. A secondary dynode helps extend the useful life of the electron multiplier. The electron multiplier has a long life, but it is also easily replaced. The Agilent 6410 triple quadrupole LC-MS establishes a new standard for value in a triple quadrupole mass spectrometer. It delivers outstanding sensitivity, great ease of use, and legendary Agilent reliability, all at a very attractive price. Acho engraçado que ele fala, né, um preço muito atrativo, né? Mas enfim, são vídeos, né, que são muito bem feitos, acho que ajuda bastante a gente entender, né, visualizar todo esse processo, tá? Outro tipo de analisador de massas, né, que a gente tem é o tempo de voo. O que a gente viu nessa questão da resolução? A resolução do aparelho vai ser dada de acordo ao quê? A diferenciação de massas muito próximas. Então, quanto maior essa trajetória que o íon vai percorrer dentro do analisador de massa, mais esses íons vão conseguir se separar, tá? Então, se eu tiver uma trajetória de 2 metros, né? Se eu tiver uma corrida, por exemplo, eu tiver 5 corredores em 100 metros, eles vão chegar na linha de chegada muito próximo. Agora, se eu pegar esses mesmos corredores e botar em 1 quilômetro, eles vão se distanciar um pouco mais, então eles vão conseguir se separar mais. Então essa é a lógica, por exemplo, do tempo de voo. O tempo de voo é justamente o que? Aumentar essa trajetória dentro do analisador de massas, onde os íons vão correr. Então, ao invés do íon fazer uma corrida de 100 metros, que todo mundo ia chegar com milésimos de segundos, digamos assim, eu agora, numa corrida de 1 quilômetro, esses íons vão se distanciar um pouco mais, né? Então, quanto maior essa distância do percurso, mais os íons, os corredores que
são muito parecidos em termos de performance, eles vão se distanciar um pouco mais. Então, por isso que você tem gente especializada em 100 metros, gente especializada em 1 quilômetro e gente especializada em maratona, né? Então, são perfis diferentes. Então, o tempo de voo, ele analisa isso, né? O tempo que esses íons irão percorrer. E ele está relacionado também à massa em si, né? A massa do fragmento. Então, por exemplo, esse tempo de voo, vamos imaginar aves, né? Então, eu vou ter um passarinho, eu vou ter uma galinha e vou ter um peru tentando voar. Não voa, né? Mas assim, a gente vai ver que o passarinho vai voar mais rapidamente, vai ter um tempo de voo menor, porque é uma ave menor. Então, ela vai conseguir percorrer mais rapidamente do que uma galinha que nem voa direito, e muito menos se eu pegar um peru ou um pavão que não voa, né? Só que é mais pesado ainda que a galinha, né? Então, se a gente fizer essa corrida das aves, do tempo de voo, só uma brincadeira, a gente pode pensar nisso. Então, você consiste em aumentar essa trajetória, e essa distância, essa trajetória, ele coloca como se fosse vários espelhos, né? Ele vai prolongar esse caminho, e aí você vai ter o quê? Essas massas, esses fragmentos vão conseguir se diferenciar, né? Um fragmento de 101,2425 do 101,2022, né? Que é o que a gente quer na resolução. Então, aqui ele está mostrando, né, o analisador por tempo de voo, e a gente vai ver lá que ele vai aumentar, na verdade, a trajetória, que é um pouco diferente do triplo quadrupolo. Mas, enfim, nosso foco não é essa parte instrumental, tá? É principalmente a gente interpretar os dados. Então, vamos dar uma olhadinha no tempo de voo, que é bem parecido. Whether you are identifying proteins and characterizing post-translational modifications, searching for metabolite biomarkers, or finding impurities in pharmaceuticals or food, the Agilent 6510 Quadrupole Time-of-Flight LC-MS is an outstanding choice. It delivers better than 2 ppm mass accuracy for MS and better than 5 ppm mass accuracy for MS-MS. It also delivers wide in-spectrum dynamic range and unsurpassed QTOF sensitivity, all in a reliable and easy-to-use system. Great sensitivity starts with superior ionization technology. Agilent's patented nebulization technology produces finer droplets and delivers more ions to the mass spectrometer. A second nebulizer introduces reference mass solution that ensures continual mass axis correction for the best possible mass accuracy. High-volume counterflow drying gas reduces noise related to incomplete drying of solvent droplets and keeps the sampling capillary and ion optics cleaner for reduced maintenance. A thin skimmer aperture, carefully matched hole size, and short capillary to skimmer distance reduce beam broadening. An on-axis octopole ion guide provides nearly 100% ion transmission over a wider mass range. Patented lenses enhance high mass ion transmission and increase sensitivity over a wider mass range. The quadrupole mass filter allows only ions of the target mass to pass through. The hyperbolic shape of the rods enhances ion transmission and spectral resolution. In the hexapole collision cell, precursor ions strike collision gas molecules, generating product ions and neutral fragments. Linear axial acceleration and high collision gas pressure ensure that all ions exit the collision cell with nearly identical energy. This allows the same mass calibration factors to be applied to MS and MS-MS ions. The result is better than 5 ppm mass accuracy for MS-MS ions. Another octopole ion guide keeps the ions together while allowing excess collision gas to be pumped away. A quadrupole ion guide flattens the stream of ions for better transmission through the slicer. The slicer reduces variations in the vertical momentum of the ions. Ions with too much vertical momentum do not reach the pulsar. This improves mass accuracy for all ions. The flight tube is constructed of special materials with very low coefficients of thermal expansion, so it is less sensitive to temperature changes. The reflecton compensates for minor velocity differences, improving the resolving power of the 6510.
The microchannel plate detector converts the ion signal from electrons to photons and back to electrons. This electrically isolates the high voltage flight tube and front of the detector from the signal passed to the electronics. ADC digitizer electronics provide extremely high mass accuracy over a broader dynamic range. The 6510 offers outstanding in-spectrum dynamic range for a time-of-flight instrument. When you need the ultimate in LC, MS, MS power and versatility, the Agilent 6510 Q-TOF provides it, with an ease of use and reliability rarely found in a research-grade mass spectrometer. Então esse TOF é o Time of Flight, né, que a gente chama de tempo de voo na tradução do português. Então a diferença é a questão mesmo de resolução que a gente está tratando aqui. E ambos, né, a gente vê ali que ele pode também, além de ter alta resolução, ele pode ter o EM-EM, né, com duas colisões, com duas fragmentações. Aqui a gente tem um exemplo de análise de resíduos de sulfonamidas em ovos por cromatografia, né, líquida acoplada ao EM-EM, né, espectrômetro de massa. E aí, claro, quando você tem principalmente resíduos, né, resíduos de uma substância, você precisa de uma alta sensibilidade. E aí, às vezes, você diferenciar, você pegar numa amostra ambiental, né, você quer ver resíduo de antibióticos, resíduos de medicamentos, ou você quer analisar metabólitos de uma droga, né? Então, a gente está falando aqui de diferentes matrizes. Então, essa técnica ela é bastante útil. Então, aqui ele pegou diversas sulfonamidas, né? Aqui o tempo de separação no HPLC e o íon precursor. Então, a sulfacetamida, por exemplo, o íon precursor que ele utilizou foi 215, gerando o íon filho, né, de 156, né, e um íon filho também de 92. A sulfadiazina, o íon precursor 251, e aí ele vai obter um íon de 156 e um íon de 92. Então, é uma maneira também que auxilia bastante na identificação desses compostos, né, principalmente compostos que pertencem à mesma classe. Tá? Então, aqui ele mostrando a elucidação, né, a proposta de fragmentação para a sulfacetamida. Aqui o íon molecular dele, né, em 215. E aí esse íon molecular, que é o íon precursor, ele colocou numa segunda câmara. Então, a gente vê aqui o 215, que é o íon precursor. Ele foi novamente ionizado, né, e aí essa segunda ionização gerou o íon filho. Então, gerou esse íon 156, que é esse fragmento, e esse outro íon aqui, 92, que foi mais fácil identificar, e esse outro de 108. Então, aqui está mostrando uma proposta de fragmentação para essa molécula, né? Então, aqui você tem o íon precursor, que foi selecionado, e ele, refragmentando, ele produziu esses segundos íons, né? Que vai auxiliar aí na identificação de cada um dessas sulfas. Então, cada uma dessas sulfas a gente vê, né, que tem íons diferentes, tá? Então, a gente vai observando aqui os íons precursores e os íons filhos. Aqui, né, esse trabalho, eu busquei, né, tentando responder aquela pergunta, será que a gente consegue diferenciar acteosídeo e isacteosídeo? Então, dessa vez, por massa acoplada a massa, já que a alta resolução não resolve o nosso problema. Então, eu fui buscar na literatura, né, os espectros de massa, né, bidimensionais, digamos assim, a segunda fragmentação, para ver se tinha diferença e se o EM acoplado ao EM, né, o massa acoplado ao massa, poderia trazer uma resposta, né, poderia solucionar esse problema. Então, aqui ele pegou de uma outra lípia, né, o extrato de uma outra lípia que também contém essas duas substâncias. Então, esse pico maior aqui, esse 2 é do acteosídeo, esse menorzinho 3 é do isoacteosídeo. E aí ele fez o MS-MS dos dois, e aí a gente vai ver, né, já que o alta resolução não resolve, será que o massa acoplado à massa, uma segunda fragmentação resolveria? E aí a gente vê, né, a gente lembrando que ambos têm a mesma fórmula, né, a mesma massa exata, 624, 2043, e vamos ver agora se uma segunda fragmentação poderia resolver o nosso problema. Então, o primeiro espectro que foi formado, né, tanto o acteosídeo quanto o isoacteosídeo, foi apenas a desprotonação dele, né, obtido por modo negativo. Então, 623.
né, que é o 624 menos 1. Beleza. E o segundo? A segunda fragmentação gerou o pico de um pequenininho aqui de 461 e o pico base de 160.9 ou 161, né, depender. Aqui a gente viu que foi feito um instrumento de baixa resolução, tá? E aí, infelizmente, se a gente for observar aqui, eu peguei um outro trabalho para ver se era isso mesmo. Esse autor falava que eles tinham o mesmo espectro de massa, inclusive o segundo espectro de massa, o EM2. Aí, olhando em mais 2 ou 3 outros trabalhos, realmente, né, o verbascosídeo e o isoverbascosídeo são sinônimos para acteosídeo e isoacteosídeo. E aí, nesse outro trabalho aqui, né, onde ele analisa esses compostos fenólicos em outra planta, ele traz lá, né, a comparação do espectro de massa. Então, 623 para ambos, né, que vai ser esse pico desprotonado, e uma segunda fragmentação, 461 para ambos. E o outro pico, 161, tá? Então, e ainda teria um 79, ou seja, gente, não tem, né, até o momento como diferenciar. Com esse padrão de fragmentação, não é possível ainda diferenciar acteosídeo e isoacteosídeo. Então, só nos resta fazer o isolamento e identificar por ressonância. E foi o que eu tinha feito na época, né? Mesmo a esperança de uma alta resolução, na esperança de uma massa acoplada ao massa, né? Enfim, às vezes a gente está lá rico, mas às vezes a gente tem que voltar para o clássico, que é isolar a substância e fazer a elucidação por ressonância magnética nuclear. Mas a gente viu que mesmo nesses casos, né, a gente consegue resolver muitos problemas, a gente consegue identificar muita coisa, né? E aí, se a gente for ver que o mecanismo propor uma fragmentação para essas moléculas, os dois vão perder o ácido cafeoil, né? Então, aqui quebra aqui, aqui quebra aqui. Então, com essa quebra, né, a gente viu que é um isômero de posição. Então, só mudou a posição, mas o fragmento vai ser o mesmo. Então, ambos produzem o fragmento de 461, que não me ajuda em nada para diferenciá-los, né? Então, esse fragmento de 461 vai ter nos dois, o fragmento de 161 vai ter nos dois. Então, a gente também não consegue resolver esse problema, né? Então, nem sempre, né, a gente consegue resolver tudo, mas eu queria propositadamente mostrar para vocês as possibilidades, né, e as limitações dessas técnicas. Então, o que a gente tem que ter é esse bom senso, é saber interpretar e saber buscar, né, quais técnicas poderiam complementar uma informação que a gente necessita para fechar, né, uma informação. Então, aqui, esse 461 vai ser a minha molécula menos o hidrogênio menos uma unidade de cafeoil, tá? Que é o que vai perder, né, esse cafeoil. E o outro, o pico 161, é a perda de um fragmento 179 menos água. Então, os dois vão ter exatamente o mesmo mecanismo de fragmentação por essa técnica de ionização. Então, hoje, com o que tem disponível, a gente não consegue diferenciar. Quem sabe no futuro, se a gente tem uma outra maneira de fragmentar isso, mas eu acho muito pouco provável. Tá? Então, os dois compostos possuem a mesma fragmentação também no EM2. Então, a gente não consegue realmente diferenciá-los, né? Para vocês não ficarem iludidos e achando que eu vou comprar um equipamento caríssimo, porque é caríssimo esses equipamentos, né? É um investimento muito alto, mas ele não vai resolver todos os seus problemas, né? Então, tem coisa que a gente tem que partir para ressonância, né? A depender da nossa necessidade. Então, a gente vê, obviamente, que o CLY-EM, uma técnica que está aí em grande ascensão, né? Você tem a possibilidade de uma grande quantidade, né, de técnicas de ionização, né, e bibliotecas que estão sendo construídas, né? Só que, claro, a gente precisa de informações, né? Essa deficiência de padrões de fragmentação para muitas classes de compostos ainda é algo que limita um pouco. E o custo, né? Claro que o custo está cada vez mais acessível, mas se eu tiver instrumentos de alta resolução, são bastante caros. Instrumentos também, massa acoplada à massa, também ainda são bastante caros para a realidade dos laboratórios de pesquisa do Brasil. Claro que a tendência é que isso cada vez mais se torne acessível, que essas bibliotecas, né, existem pessoas, né, aqui do nosso lado, o Juliano, que trabalha com isso, que está trabalhando aí para construir essas bibliotecas, ajudar um pouquinho da sua contribuição. E a gente imagina que daqui a alguns anos a gente tenha muito mais recurso com essa técnica. Então, fica aqui, né, a gente fecha
essa parte, né, de identificação. Então, o nosso propósito aqui não era a parte de instrumentação, é claro, entender o princípio básico, mas interpretar os espectros, saber que informação que a gente pode ter desses espectros e que informações complementares a gente pode buscar para tentar fechar a identificação ou confirmação de uma estrutura. Então é isso, gente. Vamos encerrar a nossa aula.